Bom, e o assunto de hoje é transtorno alimentar, que atinge, olha, gente, uma quantidade de pessoas que vocês não imaginam. E quem se debruçou sobre esse tema foi a Letícia Damasio, que fez um trabalho muito bacana, premiado, inclusive, que é o Mais Que Corpos, a busca pelo padrão manequim. A Letícia é jornalista do Grupo Perfil e vai falar um pouquinho com a gente sobre esse trabalho, sobre os bastidores e sobre, principalmente, Letícia, já começando a te perguntar o que te motivou a entrar tão a fundo nesse tema. Primeiramente, olá a todos. Olá, Lilian, muito obrigada pelo convite para estar aqui falando sobre um assunto tão importante e tão essencial, o debate, né? Então, agradeço pelo convite, estou muito lisonjeada. E, para começar, eu gostaria de dizer que é um tema que ainda é pouco discutido na nossa sociedade. Ele tem, sim, uma discussão, um aumento de discussão, mas ainda é muito pouco. A gente ainda precisa muito falar sobre isso e sobre as nossas próprias inseguranças, porque principalmente os jovens, eles acabam sendo levados nessa de corpo ideal, porque eles ainda estão criando uma identidade. Então, quando você ainda não tem a sua identidade e algo é imposto para você, você toma aquilo como para si. Então, você acha que é normal, você acha que é bonito, também a nossa concepção do que é bonito na sociedade também influencia muito. Então, eu queria dizer que é um tema, sim, que precisa ser debatido ainda muito no nosso país, principalmente. E aí a gente abre a revista, a gente liga a TV, tá lá só aquele padrão que parece ser o único, né? Desfiles da Victoria's Secret, e às vezes a gente não sabe que, quando é jovem, principalmente, está tentando se encaixar em algum padrão, fazer parte de algum gueto, de alguma turma, ser aceito acima de tudo. E olha aquilo na televisão. Você acha que essa foi tua motivação, tentar mudar esse paradigma, tentar mudar essa forma de perceber o corpo? Então, também, mas não só. É claro que quando a gente abre ali as redes sociais, uma revista, principalmente as redes sociais que você pode postar o que você quiser. Então, você tem ali, né, o seu feed cheio de fotos que são irreais, às vezes até corpos que não são reais, são corpos photoshopados, e o jovem, principalmente, ele não tem a dimensão do que é real e do que não é. Então, existe uma construção de perfeição e assim ele é, né, deixado levar, ele é tomado mesmo. Mas é claro também que as revistas, os portais, eles disseminam isso. Victoria's Secret, principalmente quando bombou, né, em 2000, que tinham os desfiles, porque agora eles tentaram dar uma mudada, né, nesse padrão de desfile deles, mas principalmente quando estava bombando, a gente via as angels, nossa, que maravilhosas, que padrão, que corpo, e você olha aquilo e você fala, nossa, eu quero chegar nesse ponto, eu quero ser assim. Mas, na verdade, o que muita gente não sabe é que a maioria das modelos não são saudáveis, elas sofrem algum transtorno alimentar. Então, aquilo que a gente está vendo, na verdade, é doentio. E E a às gente vezes, precisa né, mudar. Letícia, é bom lembrar que tem gente, tem uma coisa chamada tipo físico. Tem gente que tem um tipo físico daquele jeito, com 1,90 m, pesando 45 quilos, porque nasceu assim, porque pode comer arroz, feijão, pipoca doce, que é o tipo físico que gasta mais calorias, existe um padrão genético que é dela. O meu pode ser diferente. E aí você tocou nesse assunto. Até a Victoria's Secret, que era exemplo, entre aspas, de padrão de beleza, já caiu na real, né? Sim, Já já mudou caiu na o real, desfile. já mudou o desfile. Esse foi um dos motivos, é claro, porque quando eu era mais na minha adolescência, eu olhava para isso e eu queria ser assim. Eu olhava e falava, nossa, eu quero ser assim, eu quero ser magra, eu quero ser desse jeito. Então também eu olho muito por mim, porque foi uma experiência própria. Eu olhava aquilo, eu queria ser daquele jeito, eu admirava porque era bonito, porque assim as pessoas iam gostar de mim, porque assim eu ia ser bem-sucedida se eu fosse magra. Então era realmente isso. E aí a gente tem por trás desse desejo, dessa luta contra o corpo, né, contra a saúde, a gente tem dados alarmantes que você coletou e colocou muito bem na tua pesquisa. Transtornos alimentares, a gente teve um aumento de 25%, é muita coisa, né, desses transtornos no mundo. Quais foram os dados? Como é que foi essa pesquisa para chegar com esses dados tão consistentes no teu trabalho? Então, é uma coisa muito alarmante, são dados alarmantes, a gente olha e
fala, nossa, um aumento de 25%. 25% a mais de pessoas com problemas de transtornos alimentares. Isso é totalmente difícil de lidar, é alarmante sim. E os dados, por incrível que pareça, eu consegui alguns, mas ainda a gente não tem muito estudo, principalmente no Brasil. O Brasil não é um país que se interessa muito por essa pesquisa mais científica, não colocam tanto dinheiro em pesquisas científicas como deveria. Então, no Brasil, o único dado que eu consegui é da Organização Mundial da Saúde, sobre o Brasil. Porque o Brasil, ele não tem exatamente uma pesquisa, nossa, vamos colocar ali um dinheiro para fazer uma pesquisa sobre isso. Então, é muito difícil aqui, né, em território nacional, a gente ter uma pesquisa ampla e bem sólida sobre isso. Agora, já no mundo, tem países que investem mais, como a Coreia do Sul, eles têm mais investimento nessas pesquisas científicas, mas ainda é muito difícil, porque é uma doença muito difícil de se lidar, então ainda falta dados. Mas, é claro, a gente tem alguns aí que eu até coloquei, que foram os que eu achei, infelizmente só esses eu achei, gostaria de ter acessado outros dados, mas não tinha acesso a revistas científicas, porque são assinaturas mais voltadas para pessoas dessa área, então eu não consegui ter acesso a isso, mas esses dados foram coletados de uma maneira bem assim, seletiva, de uma maneira Garimpou bem assim, mesmo, né? garimpei, uma maneira assim bem tentei, foi isso que eu achei, mas foi muito trabalhoso para achar, foi muito trabalhoso. Agora você também garimpou, você bateu um papo bastante emocionante com algumas mulheres, você tem alguns relatos na tua pesquisa que mostram como essa doença, como esses transtornos alimentares que podem se dividir em bulimia, anorexia, como afetam a vida das mulheres. Quais foram os relatos? O que você pôde extrair de mais impressionante desses relatos? Sim, eu consegui alguns relatos bem, assim, surpreendentes e eu não esperava conseguir o número de fontes que eu consegui, porque eu não acharia que as pessoas se abririam assim comigo, porque é uma doença muito difícil de se falar e eu digo novamente isso por mim mesma, porque eu mesma não conseguiria falar isso assim tão abertamente com uma pessoa estranha, porque eu encontrei essas meninas não porque eu conhecia elas, mas foi realmente na internet, em grupos de Facebook, procurando ali no Instagram, porque tem até uma influenciadora que ela fala sobre isso e ela tenta ajudar as pessoas, foi procurando nas redes sociais mesmo, tentando achar pessoas que estivessem dispostas a falar. E acabou que o resultado final foi assim surpreendente, porque elas se abriram totalmente comigo, contaram as histórias, contaram não só o relato, né, da trajetória delas, mas os medos, os sentimentos. Então foi muito além da só a história, só isso aconteceu depois isso. Não, elas realmente falaram assim abertamente os sentimentos, os medos que pessoas que estão de fora às vezes não entendem o que é estar dentro de um transtorno alimentar. Então eu acho que eu consegui tentar colocar um pouco do que as pessoas que estão passando por isso no papel, no caso, né, na internet. E eu vi aqui na tua pesquisa uma moça, por exemplo, que mostrou a foto dela, mas assim, muito magrinha. Quais são os riscos da anorexia? Você conversou com psiquiatras, com pessoas do Ambulim, né, que é da USP, Ambulim, enfim, há relatos assim de pessoas que por muito pouco não perderam a vida. Estou vendo uma foto aqui de uma moça em 2009 que, sinceramente, se pesar 30 quilos é muito. E agora, em 2021, por exemplo, a própria pessoa muitas vezes não admite que está doente, tem um transtorno de imagem também, né? Acaba vendo a imagem, está pesando 20 quilos, mas se acha gorda. Está pesando 30 quilos, mas fala, eu estou muito gorda, eu tenho que parar de comer. E certamente é o caso dessa moça aqui que eu estou vendo na foto. O que os psiquiatras falam? Qual é o alerta que fica das pessoas que você entrevistou? Então, principalmente essa moça, hoje em dia ela é saudável, ela é nutricionista hoje em dia, aliás, mas ela me contou toda a história dela e existiu sim um transtorno de imagem que acaba agravando ainda mais o transtorno, porque enquanto você ainda não tá, é como se fosse níveis. Esse é o nível, assim,
que a pessoa não tem consciência do que está acontecendo em volta dela. Então, ela não sabe, por exemplo, o espaço que ela ocupa. Não é só se olhar no espelho, mas o espaço que ela ocupa, ela não entende. Ela não entende o quanto ela está vestindo ali na calça, o quanto é realmente um tamanho muito pequeno que ela se veste. Mas os especialistas, eles falam realmente que você pode sim perder a sua vida por um transtorno desse, e você pode ter consequências. Se você não perde a vida, você pode ter consequências que vão ser pro resto da sua vida. Então, pessoas que fazem cirurgia porque, por exemplo, a bulimia, eu também tratei na reportagem, de tanto você evacuar, né, a sua comida, você acaba tendo um problema aqui na sua... eles falam no trato aqui, né, no trato digestório, você acaba tendo um problema e você precisa usar um aparelho pro resto da sua vida para conseguir comer e beber água, por exemplo. Então, são para quem está com a vaidade em primeiro lugar, imagina. Exato. Imagina Então, o dano que traz à saúde. exato. Então, eles até falaram, até teve uma psiquiatra que falou comigo, né? E eu perguntei para ela sobre isso, ela falou: não vale a pena. Nenhum motivo vale a pena para você ficar assim. Então, assim, é uma coisa que você fica realmente fora da sua consciência, e os riscos são enormes. Além de você poder perder a sua vida por conta disso, doenças que vão seguir para o resto da sua vida, falta de nutrientes, falta de vitaminas que você vai precisar. Então, assim, essas pessoas que acabam sendo, né, tomadas por essa doença, elas podem sair, algumas pessoas, né, uma porcentagem pequena consegue sair saudável do transtorno, mas muita gente tem resquícios, né? É muito difícil, é uma coisa muito difícil. Os psiquiatras, os psicólogos, educadores físicos com quem eu falei, eles falaram isso. É muito importante a gente atuar antes que aconteça. Então, educação alimentar, educação sobre o corpo, porque no final, quando você já vai tentar reverter, já é quase impossível você tentar fazer com que a pessoa não saia com um resquício. Então, a gente precisa ensinar os nossos jovens, as nossas crianças, o que realmente é a alimentação, porque a gente não sabe, a gente não conhece alimentação. A gente tem mitos sobre alimentação, a gente não sabe o que realmente é. E quando você vai falar sobre projetos, né, sobre alimentação, sobre transtornos alimentares na escola, os projetos eles são voltados para a obesidade. Então, o que acontece? A saúde brasileira ela está preocupada com a obesidade, não anorexia, bulimia. É muito difícil você achar projetos que falem sobre isso. É que nem hoje em dia a gente tem educação financeira para quem já está endividado. Você que tem dívidas, você que estourou o cheque especial, o cartão de crédito, mas não tem na infância você aprendendo o valor do dinheiro, quanto se deve gastar por dia, como ter um equilíbrio orçamentário. É exatamente isso que você falou. Agora, falando já nesse estrago já feito, do leite derramado, você que conversou com tanta gente, que tem tanta experiência nesse assunto por causa desse trabalho, e também por causa da tua vivência, para quem está acompanhando um familiar, um amigo, porque muitas vezes a pessoa não enxerga que está com esse problema, mas quem está do lado está vendo ali na hora. Qual é a dica, qual é o conselho que você tem para passar, Letícia? Eu acho que, primeiramente, assim, para os familiares que estão ao redor, às vezes pode parecer estranho, mas às vezes eles demoram para conseguir perceber que a pessoa está doente. Então, leva alguns meses, porque principalmente quando é criança, quando é jovem, tá na escola. Você comeu? Comi na escola. Você comeu? Já comi na casa de um amigo. Então também tem isso. É muito importante que os pais, os familiares, eles prestem atenção nesses sinais, porque a pessoa ela vai dando sinais, ela começa a se isolar, ela começa a ficar mais no quarto dela, já não quer fazer refeições perto de pessoas, porque assim você não vai precisar comer, né? Não tem ninguém te monitorando ali. Então, são esses sinais. Mas quando a pessoa não consegue enxergar, os familiares precisam sim atuar, tentar falar com essa pessoa a importância. É claro, é importante ter um diálogo não agressivo, porque nada disso resolve. A pessoa já não quer comer, ela já não quer, só quer fazer exercício físico, só quer perder peso. Já é uma coisa muito complicada. Então, se a gente coloca violência nisso, já não dá certo. Então é muito importante mostrar a importância de um profissional da saúde, porque
o profissional da saúde, ele não pode ficar fora disso. Ele precisa estar dentro do tratamento. Não existe tratamento sem profissional da saúde, não existe sair da doença sem profissional da saúde, isso é impossível. Então, eles precisam estar ali. E, geralmente, uma equipe que tem diferentes áreas ali de profissionais da saúde, porque, às vezes, você está tratando com um nutricionista, mas não basta. Você precisa de mais pessoas, um psicólogo, um psiquiatra. Isso. Então, assim, é uma equipe diversa. Então, você precisa do tratamento, você precisa de profissionais da saúde. E você tem que colocar, assim, para a pessoa a importância desse profissional mesmo, para que ela entenda o quanto é importante a opinião, as recomendações desse profissional, para que ela consiga realmente sair dessa realidade, porque senão não vai sair, não vai. É isso, né, Letícia? Que a vida esteja sempre acima de qualquer vaidade. E que qual é o nosso papel? Aí eu que te pergunto, fazemos parte de um meio de comunicação, qual é o nosso papel como propagadoras de imagens? O que a gente, como jornalista, pode fazer para diminuir esse impacto, essa forma das pessoas se verem quando olham no espelho e quererem se comparar a quem está na rede social cheia de filtro? Primeiro, nós jornalistas, principalmente, a gente tem um papel muito grande nisso, porque a gente dissemina notícias, a gente dissemina imagens. Então é exatamente isso, a gente não pode ser a favor, a gente precisa quebrar esse padrão, a gente precisa quebrar essa onda. É difícil? Claro que é, porque tem toda uma indústria de beleza colocando ali um padrão para você. E é claro, milhões de dólares, milhões de reais, bilhões são colocados nisso. Tem toda uma questão de mercado, então é importante ir contra, sim. Não porque você quer ir contra apenas porque é o certo, mas também pela vida das pessoas. Você sabe como é importante você lutar pela sua vida, pela vida dos outros, então é muito importante isso. A gente Olha, mas eu tenho quebrar. Eu tenho um alento, tenho uma esperança que da minha adolescência, que faz um tempinho, para a sua, eu já vejo muita diversidade de corpos. Claro, ainda não é o ideal, mas eu já vejo até por parte da indústria da beleza um recado do tipo, bonito é ser do jeito que você é. Sim. A sua beleza está aí para ser mostrada e a sua beleza é o que importa, não a da modelo. Parece que a gente está começando a aprender. Eu acho, espero que sim. Eu também espero, mas ainda falta ainda muita gente falando sobre isso, falta discussão, falta gente tentando quebrar esse padrão, sim, porque se cada um fizer a sua parte, se cada um conseguir, né, nós jornalistas principalmente, sair desse padrão e falar, não, a gente não vai publicar isso, a gente não vai publicar isso por dinheiro, a gente vai quebrar o padrão, vai mostrar que a diversidade é sim importante, que a diversidade é o que precisa para o futuro, sempre precisamos e agora cada vez mais ela precisa estar aqui. Se a gente fizer a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente vai conseguir. Mas ainda é muito importante ter esse debate, que cada um faça a sua parte, que cada um tente quebrar esse padrão, porque possível a gente só precisa de força de vontade. Então, Letícia, olha, primeiro, parabéns pelo trabalho. Como consequência, você ganhou um prêmio. Parabéns por ter sido premiada. Obrigada. E obrigada por abrir também o teu coração para bater esse papo aqui com a gente, fazendo esse alerta tão importante. Eu que agradeço, Lilian, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz realmente de pessoas cada vez mais poderem enxergar esse tema, podemos discutir sobre esse tema. Então, acho que cada vez mais, se a gente discutir, a gente vai conseguir sair dessa bolha. É isso aí. Obrigada, até a próxima, Letícia. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.